Bem, pessoal, boa noite a todos, boa noite, Sama. Elas estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, professor. Sim, dá para ouvir direitinho. Bem, então, pessoal, boa noite. Eu acho que a gente pode iniciar o webinário. Já fixamos o tema e hoje o webinário vai ser sobre o papel da atenção primária à saúde no combate à pandemia no estado do Pará, tá? Lembrando que isso é um webinário, é uma atividade do Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde ligada ao Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. A gente tem como convidada a coordenadora da Saúde da Família do Estado do Pará, da CESPA, que é a Samela, e a gente agradeço também ao laboratório pelo convite para mediar este debate. Eu sou o professor Carlos Leonardo Cunha, sou professor adjunto da Universidade Federal do Pará, na graduação em enfermagem, na atividade curricular Gestão em Serviços de Saúde e docente dos programas de pós-graduação em enfermagem, saúde, ambiente e sociedade na Amazônia. Boas-vindas, doutora Sama, ela pode falar. Olá, boa noite. Boa noite, professor Carlos. Boa noite aos nossos telespectadores, né, aos nossos amigos no Instagram. Eu quero agradecer primeiramente o convite ao MASA. Uma oportunidade ímpar, né, de estar aqui nesse momento falando um pouco da APS do nosso estado. Eu agradeço. Bem, então a gente vai falar sobre esta pandemia que ela surgiu no início do ano e ela foi se disseminando em vários países, vários continentes, por isso é caracterizada por uma pandemia. E chegou no Brasil nos grandes centros, nas classes mais abastadas, nas grandes cidades, e agora ela está se disseminando no interior. E pela extensão territorial do Brasil, extensão continental do Brasil, a gente costuma dizer que essa pandemia é uma pandemia dentro de várias pandemias, que a gente tem várias realidades. Eu acho que essa pandemia ela veio descortinar, mostrar mais ainda as iniquidades regionais brasileiras, as disparidades entre as regiões, as disparidades sociais, a questão da raça-cor. E a gente, a nível de SUS, a gente tem os 3 níveis de atenção, cabe aos municípios executar as ações, mas as secretarias estaduais de saúde dá esta orientação, né? E você, como coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, que a gente tem uma grande cobertura no estado do Pará, tem uma alta capilaridade nos municípios do Pará, você tem um papel como guia, né? Como guia de orientar, de induzir políticas, de orientar como deve ser feita. Então, é muito estratégico o papel e é importante o papel da Secretaria Estadual de Saúde neste momento. Então, desde quando surgiram os primeiros casos aqui no Pará, como a SESMA ela vem se organizando para o enfrentamento da pandemia? Bom, professor, primeiramente, quero relatar um pouco da cobertura do Estado, né, de atenção primária. O Estado hoje conta com 65% de cobertura de atenção básica, dentre elas saúde da família e tradicional, e que tem um papel primordial no Sistema Único de Saúde, principalmente agora, né, nesse período de pandemia. Então, desde o surgimento dos primeiros casos da Covid, a CESP ela vem se organizando, né, com a vigilância epidemiológica, com seu núcleo, a CIEVES, né, com o grupo da vigilância, da atenção primária, dos hospitais, articulando como essa linha de cuidado ela iria se concretizar no Estado. Então, desde janeiro, na verdade, fevereiro, antes mesmo do primeiro caso, a CESP ela vem se organizando para o enfrentamento. Porém, quando a realidade ela chegou mesmo, de fato, na nossa porta, foi tudo diferente, né? Algumas ações, estratégias que a gente já tinha vindo desenhado, tivemos que mudar rumo, porque tudo foi novo, né? Inclusive para as equipes, principalmente para as equipes de atenção primária à saúde. A gente, por ser uma doença nova, pouco conhecida, né? A gente tem uma cultura muito hospitalocêntrica, onde Sim. politicamente é muito mais viável criar hospitais e Sim, investir na atenção primária é muito mais difícil e nesse momento a gente sente o papel-chave do agente comunitário de saúde. E com quais foram as certeza. dificuldades, né, na implantação
dessas ações a nível de atenção primária à saúde? Então, no início da pandemia, muito se pensou e se falou em leitos hospitalares, de UTI, né? E a nossa conversa vinha no direcionamento, inclusive com as orientações do Ministério da Saúde, de deixar a atenção primária com suas portas abertas, né, para atender caso leve e moderado. Principalmente os municípios que contam somente com a atenção primária à saúde, que tem muitos municípios no estado que só possuem esse serviço. E, primeiramente, posso dizer assim, uma bagunça, né? O que fazer na atenção primária? Se a gente fecha a porta para atendimentos da gestante, do hipertenso, do diabético, deixa só para Covid. Então, no início, as equipes, né, de alguns municípios, eles se organizaram prioritariamente, majoritariamente, para atendimento à Covid. Então, tiveram que organizar os fluxos. Então, a pessoa que chega com síndrome respiratória aguda, ela tem que ser direcionada para um setor, né, diferenciado das pessoas que chegam com outras condições de saúde, né, para atendimento. Então, a nossa orientação da Secretaria, do Ministério da Saúde, junto às equipes, vinha principalmente na questão do fluxo, de não parar o atendimento, né, das outras agendas, e também de direcionar em um local específico o atendimento dessas pessoas com sintomas respiratórios. Porém, a realidade das nossas unidades é muito diferenciada, a gente não vai encontrar não encontrou várias possibilidades de atendimento, de fluxo diferenciado dentro das unidades, porque muitas vezes é uma unidade pequena, que possui apenas 2 consultórios, a sala de procedimento. Então, a gente não tinha estrutura, alguns municípios não tinham estrutura física para fazer esse tipo de fluxo, que era de orientação do Ministério da Saúde. Então, a gente encontrou algumas barreiras, né, no atendimento. Então, alguns municípios atenderam realmente só Covid nesse primeiro momento, né, nesses primeiros 2 meses, e deixaram alguns atendimentos como de gestante para um outro mês, vamos supor, quando a Covid estivesse menor no município, em seu parâmetro menor. Isso é uma grande preocupação, não é? Porque o foco ficar na Covid é o que a gente chama de Ficou na segunda, Covid. terceira onda, as complicações da gravidez pela não realização do pré-natal, são as complicações da hipertensão, diabetes pelo não acompanhamento do doença crônico, hanseníase, tuberculose, todas essas ações que a gente briga para não ficar em caixinhas, né? A gente, por mais que as equipes são orientadas, mas a gente se depara com situações que as equipes fecham o dia da gestante, o dia do hipertenso diabético, o dia do ranceniano e tuberculoso. Essa é a nossa então, realidade assim, no estado. Que são as caixinhas, né? E o que a gente quer é trabalhar com acesso avançado, com todas essas atividades. Mas quando se pensa nessas políticas nacionais, muitas vezes não se leva em conta as particularidades dos locais, né? Então, o estado do Pará tem uma dimensão territorial enorme, uma dificuldade de acesso, várias realidades. A gente sabe que a municipalização ela tem os vieses, que cada município tem as suas particularidades, tem as suas potencialidades, tem as suas fragilidades. E a gente basta observar que aqui a capital Belém é a pior cobertura entre as capitais, né? Eu acho que tem uma dificuldade muito grande. E como vem sendo feito o trabalho do agente comunitário de saúde. Hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, tem a facilidade do WhatsApp, então ele é um agente muito interessante neste processo. E como está sendo implementado, por exemplo, a ferramenta do teleatendimento aqui no Pará, né? Perfeito. Então, em relação aos agentes comunitários de saúde, primeiramente, no início da pandemia, realmente algumas atividades foram suspensas, né? Por mais que tivesse orientação do Ministério da Saúde, que eles apenas ficassem nas áreas peridomiciliares, né? Não adentrassem aos domicílios e fizessem o atendimento, na verdade, as suas visitas na parte externa das residências, alguns municípios não seguiram essa orientação, por diversos fatores, né? Dentre o medo da doença, alguns acessos foram afastados, muitos acessos, principalmente dos grupos de risco, foram afastados, que isso teve depois, a gente vai perceber, o impacto na questão do cadastro, do novo financiamento. Então, agora, hoje, né, atualmente, eles já estão retornando às suas atividades normais, já quase 100%. Em relação ao teleatendimento, assim como os ACS tiveram essas mudanças, né, no seu processo de trabalho,
Outros profissionais, como os cirurgiões dentistas, os profissionais dos NASFs, eles também foram direcionados para outras atividades, como, por exemplo, os teleatendimentos. A maioria das secretarias municipais criaram um comitê, né, de teleatendimento na secretaria, para os usuários tirarem dúvidas, consulta mesmo. E esses profissionais dessas outras categorias, tirando médico e enfermeiro, né, foram direcionados para o teleatendimento. Além dessa modalidade, né, locada nas secretarias, as próprias equipes de saúde da família também utilizaram dessa estratégia. Então, na própria produção deles, como produção, querendo ou não, essa unidade é para atendimento à Covid, mas a população tinha medo de procurar o serviço e ficavam adoecendo em casa, até pelo próprio slogan, né, da mídia, fica em casa, caso tenha sintomas leves, e ficavam em casa. Então, as estratégias criaram um mecanismo com os ACS, tiveram ACS que criaram um grupo no WhatsApp, que não tinha. Aí criaram um grupo no WhatsApp com a equipe de saúde para tirar dúvida dos usuários das suas áreas. Então, foi uma estratégia bastante inovadora, né, para a nossa realidade. Tem estados que utilizam dessas ferramentas no seu dia a dia com ou sem Covid. Mas não é a nossa realidade aqui no Pará. Então, a gente teve uma mudança, né, bastante significativa, né, com o uso dessas ferramentas. O próprio Conselho Federal de Enfermagem também, ele regulamentou, né, a teleconsulta, que era Sim, muito sim. ligada à medicina. A enfermagem ela passou a fazer o monitoramento desses casos, porque muitas às vezes o profissional ele acha que o atendimento é só lá com a medicação presencial, mas a ideia da atenção primária é filtrar, é fazer a vigilância desses casos, das complicações, para que esse paciente não tenha que necessite de uma ventilação mecânica, que ele possa ser complicado. Outra Com certeza. estratégia da secretaria a nível de ministério é o horário estendido. Horário Como estendido. foi a adesão no estado do Pará dessa proposta do horário estendido, né? Que é uma proposta de trazer, de dar oportunidade a um público-alvo que não tem acesso no horário de atendimento que é muito reduzido das unidades, né? Então, assim, culturalmente, principalmente Norte e Nordeste, a gente fez uma pesquisa e observou agora sobre acesso e acessibilidade das unidades básicas de saúde. A gente identificou que as unidades fecham no horário de almoço, né? Então tem a questão da siesta, principalmente na região Norte e Nordeste, que se fecha. Tem. E a empregada doméstica, o próprio homem que tem uma dificuldade de acessar os serviços de saúde por barreiras culturais, de acesso de horário de atendimento. Então, o horário estendido, ele é uma realidade no Pará? Como é que ele está sendo realizado? Pois é. O horário estendido, ele foi instituído pela portaria 430. Então, para os municípios terem benefício, né, financiamento deste programa emergencial, né, que é bem parecido com Saúde na Hora, mas não é Saúde na Hora, é só para o momento emergencial da Covid, foi bem pouca no estado, a adesão. Porque a gente diz que a adesão a partir do momento que ele recebe o incentivo financeiro. E para ele poder receber esse incentivo financeiro, né, as equipes elas tinham que atingir metas, né, de consulta de médico e de enfermeiro, né, de médico e de enfermagem. Então, quando os municípios não conseguiam atingir essas metas, o Ministério da Saúde ele não faz o repasse. Então, muitos municípios, sim, fizeram a questão do horário estendido, pelo menos uma unidade em cada município tinha o horário estendido justamente para atendimento da Covid. Então, ficou ao menos uma unidade de cada município do estado focou no atendimento com horário estendido, mesmo antes da portaria, inclusive. O problema é a questão do financiamento. Quando o município ele não conseguia atingir as metas, eles não recebiam, né, pelo Ministério da Saúde o valor que era estipulado em portaria. Então, de fato, de direito, né, de direito com financiamento, a maioria dos estados, dos municípios que fizeram essa adesão ao programa, alguns não receberam esse financiamento pela falta mesmo de atingir as metas. Mas, sim, tivemos municípios que realizaram a adesão e recebem o financiamento que está estipulado até setembro. Eu acredito que os centros de atendimento eles tiveram mais adesão no estado do que a própria portaria 430 do horário estendido. Também a gente se destaca assim na mídia
várias iniciativas populares, né? A gente fez um estudo também sobre essas iniciativas em favelas, comunidades periféricas. A gente identificou até um movimento aqui no bairro da Terra Firme, em Belém, que a própria comunidade utilizava a rádio comunitária, Sim, sim. a orientação na rua sobre os cuidados, o uso de máscara, fabricação de máscaras caseiras, né, para ser distribuído para a comunidade. E em termos de centros comunitários, como foram essas experiências aqui no Pará? Aqui nós tivemos poucos, né? O centro comunitário, a própria portaria, ela já dava, direcionava quais municípios tinham direito. Então, realmente aqui eram bem poucos. A maior adesão foi com os centros de atendimento. A gente tem mais de 80 equipes em funcionamento na modalidade centros de atendimento, né? Tipologia 1, 2 ou 3. Então, eles estão se organizando com produção específica, como o centro de atendimento você não recebe por meta, mas sim, a partir do momento que você estiver produzindo, colocando no SUSVE, né, fazendo a buscativa, notificando e atendendo, registrando lá no CIAP, né, lá na ficha de atendimento individual, o CID, colocando os códigos para atendimento de síndrome gripal, você recebe o recurso normalmente sem precisar atingir metas, né, de número de atendimentos X ou Y. Então, a adesão maior realmente foi com os centros de atendimento. E esse centro comunitário, como é que ele se operacionaliza, assim, de fato? A gente não, na secretaria, como sai a portaria do centro de atendimento, a gente monitora de forma mais fácil do que os centros comunitários, né? Como, por exemplo, acredito que foram 5 municípios contemplados. E eles preferiram fazer a adesão dos centros de atendimento, porque o recurso também é maior. Certo. A Covid também ela prejudicou agora com esse novo modelo de financiamento que é por cadastro, né? Sim, Como foi que impactou diretamente no recurso dos municípios, né? Porque antes o município ele recebia por cobertura e teve a transição do CIAB com o ESUS, que já é bem de alguns anos, e alguns municípios ainda não conseguiram fazer o cadastro por várias razões. E agora culminou com a pandemia, que tinha um prazo de realizar esse cadastro, e a cobertura dos municípios tende a diminuir a mais ainda, né? Pelo fato de não ter atingido. Como essa exatamente. pandemia, a Covid, que prejudica, né, a ida do agente comunitário de saúde para fazer o cadastro. Que estratégia Então, vocês estão pensando em relação a isso? agora, com esse momento mais ameno que estamos vivendo na maioria dos municípios do estado, né, que saíram do pico da pandemia, os ACS já voltaram ao trabalho. Inclusive, já estão nas ações do enfrentamento do sarampo e estão realizando o cadastro novamente. Mas no início, né, nos meses de abril, maio, realmente o trabalho ficou praticamente parado de cadastro. Então, a gente vai sentir no próximo quadrimestre, porque o resultado de cadastro ele é dado em quadrimestre, agora em agosto, né? O quanto os municípios eles poderiam ter avançado e não conseguiram avançar devido à pandemia. Como eu citei no início, os ACS, a própria população, quando o ACS ele fazia a visita peridomiciliar, não queria receber o agente comunitário de saúde. A gente ainda enfrentou esse problema, né? A população com medo, né? Claro, de receber alguém e não tinha como fazer cadastro dessa forma. Então, foram várias situações que impediram. E nesse momento a gente está retornando e orientando os ACS a retornarem, porque o prazo se cumpre até agora, né? Agosto, 31 de agosto é o prazo final para eles cadastrarem 100% da sua população coberta. Caso não atinja a meta de 100% da população, vai ser pago apenas referente ao que eles conseguiram cadastrar. Mas todos estão, a orientação é que todos trabalhem na questão do cadastro para conseguir alcançar as metas que as equipes possuem. O Botelho aqui até ele sinalizou que no município de Cametá, aqui no Pará, das comunidades ribeirinhas, a própria população ela fez essa produção de máscara, não é? Então a gente observa essas Sim, iniciativas populares, não é? No combate à porque Covid. exatamente, porque uma das dificuldades no início da pandemia foi o EPI, né? Tanto a compra, a região do Marajó, inclusive, enfrentou diversas dificuldades, né? Até bem mais acentuadas que nós aqui na região metropolitana. E uma delas
o Pará todo, o Brasil todo, foi a aquisição dos EPIs. E a gente tem vários relatos disso mesmo, né, que o Josias ele relatou aí no comentário, de associações de costureiras que produziam as máscaras, entregavam para o município entregava para os seus profissionais, porque não tinha como usar a máscara cirúrgica, porque não tinha onde comprar. Assim como os medicamentos, né? Como se já não bastasse a falta também de profissionais que as unidades eles tiveram uma baixa muito grande dos seus profissionais, como médicos e enfermeiros, né, que adoeceram ou que foram afastados pela Covid. E aqui no Pará a gente já tem um déficit de médico muito grande. E nesse período, com o fim do programa Mais Médicos e essa transição aí para esse novo modelo que ainda não foi implantado, que seriam médicos pelo Brasil, os municípios ainda estão carentes de médico. E os médicos que estavam nas equipes foram adoecendo e foram sendo afastados. E alguns chegaram realmente a pedir desligamento do programa, né? Porque conseguiu um emprego em outro estado, na área hospitalar, né? Nesse período de pandemia, então, ou até mesmo aqui por Belém, e deixaram seus municípios. E os municípios ficaram sem seus médicos, né? Que fazem a prescrição, que orientam todo o acompanhamento medicamentoso dos pacientes com síndrome respiratória. E a gente ainda enfrentou esse problema no estado todo, né? Mas principalmente a região do Marajó. É assim, a pandemia ela não tem só uma vertente biológica, né? É importante, ela tem a questão psicológica, de as pessoas estão adoecendo mais psicologicamente do que da causa biológica da doença em si. Essa questão do isolamento, do distanciamento social, ela está causando isso. Tem também, a gente observa que questões estão sendo ocasionadas, né? Por exemplo, o aumento do número de violência contra a mulher nesse período está aumentando muito por causa do isolamento, do distanciamento social. Então, é o que a gente está observando também, que é um crescimento da depressão, do suicídio, da violência contra a mulher, que são comportamentos relacionados a isso. O estado do Pará ele tem algumas características que prejudicam a prevenção da Covid, que é o número de habitantes por domicílio, que é o maior do Brasil, e a questão da informalidade, né? Como é que você, no pico da pandemia, como era que você ia manter uma pessoa em casa se ela não tem um trabalho seguro, que ela possa fazer de casa ou que ela possa se ausentar. Então, muitos paraenses têm que sair de casa para vender, para trazer o almoço, né? Para vender algo para trazer o almoço. Então, essas questões sociais, elas são muito peculiares, que a região sul é mais a menos, a região sudeste, a região norte e nordeste, ela é mais afetada por causa dessas questões sociais, que vai desde o ambiente, de contaminação, as questões socioeconômicas. Como o Estado ele vê hoje a questão da Covid, ela está controlada no Pará, ela está em decaída, ou ela se interiorizou? Como está a questão da capital? Né, atualmente, a Covid na capital ela tem sim tido seu decréscimo. No período de maio, junho, ela se interiorizou bastante. Então, a gente teve, quando Belém, né, a Metropolitana 1, estava diminuindo, né? Na verdade, estava na sua estabilidade, os municípios de pequeno porte estavam enfrentando ainda o seu momento de pico. Como a gente ainda tem hoje, né, alguns municípios que estão enfrentando um grande número de casos, que ainda estão na bandeira vermelha, né, como sinaliza o governo do estado. Então, nesse momento, né, segundo os dados epidemiológicos da Secretaria, está havendo queda nos números de casos de Covid, mas aí a gente está no mês de julho, praia, né? As praias estão lotadas, então a gente já espera que no mês de agosto tenha um número maior de casos, né? Talvez não chegue ao pico que chegamos no mês de maio, mas sim vamos ter a projeção é que tenha um aumento desse número agora no mês de agosto. Tem uma pergunta que chegou: quais as consequências da cobertura da PS nos municípios interioranos do estado em meio à pandemia da Covid? Acho que se vai diminuir a cobertura, como... Então, a APS ela é responsável, né, pelo primeiro contato da população, por proporcionar acesso,
Então, se o município, principalmente de pequeno porte, que só contam com atenção primária, né, praticamente nos seus serviços de saúde, a consequência dessa queda de cobertura nesses municípios é trágica, né? Porque o que a gente considera queda de cobertura de saúde da família? É quando não se tem a figura do médico para compor aquela equipe que já existe de agentes comunitários de saúde e de enfermeiros. Então, quando o médico ele não acompanha essa equipe, ela deixa de ser estratégia e passa a ser uma equipe de agente comunitário, né? E sem a equipe completa, com médico, dentista, né, enfermeiro, completa e ACS, a consequência é você não levar atendimento para a sua população adscrita, né? E isso pode causar inúmeros impactos na situação de saúde, com o advento, por exemplo, das doenças gestantes, complicações gestantes. Então, se eu não tenho um atendimento qualificado da equipe completa, eu não vou poder ter um atendimento integral da gestante. Logo, ela pode ter alguma complicação que eu não vá poder enxergar enquanto enfermeira, né, pela minha especialidade, como outro profissional da outra área poderia diagnosticar. Então, a consequência é na questão do atendimento, das condições de saúde da população, quando se tem uma queda de cobertura. Principalmente quando o município ele depende prioritariamente da atenção básica. Diminui muito a questão da resolutividade, né? Então, assim, Resolutividade, integralidade, longitudinalidade, né? Já que tem, longitudinalidade, que são os atributos da APS. tem Então, tem um impacto. tem uma mudança de profissionais, não é? Então, assim, se a gente for ver o vínculo empregatício dos profissionais, ainda são frágeis, com isso tem uma mudança de profissionais. A gente vai passar por eleições municipais agora no final do ano, e às vezes o governo do estado ele investe na formação desses profissionais, vai ter que refazer devido à mudança, não é, dos profissionais nos municípios. Sim. Teve notícias também, assisti alguns webinários de municípios organizando kits de medicações, porque há um conhecimento da pandemia, e assim, o estado do Pará ele ficou conhecido também por planos de saúde, né? Plano de saúde, então, assim, tinha filas quilométricas de carros para receber a medicação por planos de saúde que estavam oferecendo medicações que cientificamente não são comprovadas no tratamento como a cloroquina, que é bem conhecida, a hidroxicloroquina, a ivermectina. E também alguns municípios aderiram ao coquetel, o saquinho com a medicação, e a ivermectina também. Então, assim, como o governo do estado viu isso, já se repensou esse tipo de atenção. Eu sei que no desespero as pessoas pensam em muitas coisas, né? Assim, tem o intuito de amenizar o sofrimento, de até a nossa herança biomédica, o modelo hospitalocêntrico, né? Medicamentoso, sim. A gente quer descobrir o medicamento para aquilo, que é muito mais fácil do que você atividade de vigilância a tal ponto de diminuir. Mas como ocasionou isso, né? Assim, em relação à orientação que vocês puderam dar a esses municípios? Então, a gente não orientava a fazer os kits, né? Quando chegavam fotos, né, no nosso WhatsApp, né? Olha, aqui o município B tem o kit da Covid, aí com todos aqueles medicamentos que não foram cientificamente comprovados, né? Então, o que os municípios justificavam? Não, a gente prepara o kit, mas para ficar mais fácil, mas no atendimento médico, o médico vai avaliar se realmente o médico achar necessário fazer a prescrição desses medicamentos, ele dá o kit. Caso não, se for preciso só um paracetamol, né, um outro medicamento, ele tira do kit e dá para a população. Então, a gente orientou, né, que realmente seguisse a conduta do médico, que não fosse algo assim aleatório, que distribuíssem esses kits sem uma prévia avaliação, inclusive médica, e devido aos possíveis eventos adversos, né, que os medicamentos poderiam causar. Mas de primeiro olhar não foi bem visto, né, pelo Estado, mas as orientações elas foram feitas e essas eram as justificativas de algumas equipes. Tem também pessoas que são portadoras de algumas doenças que precisam desses medicamentos, né? Por exemplo, sim, de lúpus, esses medicamentos eles desapareceram até nas farmácias comerciais, né? Você não encontrava, mas as pessoas estavam correndo para fazer estoque em casa como uma forma também de
de prevenção lá no desespero em relação à Covid. Em relação como a Secretaria Estadual ela está pensando no pós-Covid, não é? Porque ainda se conhece pouco e tem as complicações em relação a essa doença, né? Que ainda não se sabe quais são essas complicações, como elas irão aparecer. E eu acho que o Brasil não tinha enfrentado uma pandemia no século, na grande realidade, né? Nessa Tamanho dessa conjuntura, né? proporção. Nessa proporção e o que se esperar, não é? Futuramente. Então, agora o movimento é de reorganização, né, em âmbito da atenção primária, de reorganização do serviço para lidar com esse novo normal. Então, se no primeiro momento as unidades de saúde elas fecharam, em algum momento tiveram que fechar suas portas pela falta de profissional mesmo que adoeceu ou foi afastado, ou por algum outro motivo, esse momento agora é de abrir as portas e começar a realizar os seus agendamentos conforme as atividades das equipes. Os atendimentos de gestantes, que no primeiro momento foi suspenso, tem que voltar a acontecer, né? Todas as outras condições de saúde. E o modelo que a gente usa, que tem, né, que já é intrínseco das equipes do Estado, por mais que a gente oriente, né, que não é recomendado em lugar nenhum separar o agendamento por condição de saúde, dia da gestante, do hipertenso, do diabético, né, que isso é excludente, isso não proporciona acesso, muito pelo contrário. As equipes agora já estão começando a trabalhar com bloco de horas, né? Não na proporção do acesso avançado, mas de agendamento, uma parte da agenda com agendamento vejo por horário, né, por bloco, e outro destinado à demanda espontânea. Então as equipes já estão começando, em alguns municípios, a se organizar dessa forma, desde o início da pandemia, começaram e vão levar essa forma de agendamento para esse novo modelo de reorganização do serviço da APS e voltar à ativa, com seus cadastros, com seus atendimentos das suas diversas condições de saúde. Ainda não se pode voltar com atividade coletiva, né? Porque até no decreto a gente só pode reunir até 10 pessoas. Então, as atividades coletivas elas foram prejudicadas nesse período da pandemia e o teleatendimento ele foi bastante utilizado justamente para fazer a própria educação em saúde de usuário para usuário. Teve município que o ACS não deixou de trabalhar, continuou nativa, ele ia para casa para fazer educação em saúde naquela residência, né? Não reunia grupo, mas lá da porta, do lado de fora, conversava com aquela família sobre a prevenção da Covid. E o momento agora é de reorganização para o novo normal, né? Porque a gente não vai se ver livre tão cedo da Covid até que tenha uma vacina, né, para proteção específica. Caso contrário, a gente vai ter que continuar com os nossos fluxos separados, né, de atendimento à síndrome respiratória e as outras condições de saúde, e também abrir, né, as nossas portas para o atendimento integral. Tem uma pergunta do João: como a mudança na rotina de atendimento nas unidades pode ter prejudicado os indicadores do Previne, né? Então, a gente falou um pouquinho no início dos indicadores que foi prejudicado, na verdade não chega a ser um indicador, que foi o cadastro, foi extremamente prejudicado. Agora, os indicadores são 7, dentre eles, né, a consulta da gestante, que é a captação precoce até a 20ª semana de gestação, a consulta do atendimento dos hipertensos, a solicitação da hemoglobina glicada para os diabéticos e os outros indicadores foram extremamente prejudicados. Como a gente citou no início, os atendimentos para essas populações teve uma baixa. Quando não pararam de vez, teve uma baixa bastante significativa, né? Então, com isso, a produção baixa, né, do ESUS, que vai subir para a base CISAR, para calcular esse indicador, a gente é perceptível pela análise que a gente faz lá na coordenação, junto com os centros regionais de saúde, que está bem difícil de alcançar as metas. A meta de atendimento odontológico da gestante, por exemplo, que é de 60% no quadrimestre, só um município no estado conseguiu alcançar, os demais todos abaixo de 30%. Então, com a pandemia, isso se agravou ainda mais. A gente vai colher esses frutos agora no próximo quadrimestre de agosto, que vai ficar disponível na base.
Mas, O sem Ministério da dúvida, Saúde, prejudicou. ele tem um olhar sobre isso, assim, que isso pode acontecer, que diminuiu, ele vai levar em consideração que foi em meio a uma pandemia. Sim, Vocês já chegaram a conversar com ele sobre isso? tanto que já foi emitida uma portaria, né, específica para prorrogação do prazo de pagamento dos indicadores até dezembro de 2020. Então, o Ministério da Saúde, né, nas nossas conversas, né, inclusive perguntar, sim, se eles não conseguirem o cadastro, como vai ficar, né? Então, eles disseram que caso o município ele não consiga, eles vão ficar prorrogando o prazo, devido à pandemia, né, com a justificativa da pandemia, porque não se pode prejudicar o pagamento do município. Essa já é a segunda prorrogação do cadastro, de pagamentos por cadastro, e a primeira dos indicadores, sendo que ele já prorrogou até dezembro. Eu acredito que o prazo máximo do Ministério da Saúde é dezembro de 2020, tanto para cadastro como agora publicado para os indicadores. Então, tem esse olhar para não prejudicar os municípios na questão do financiamento. Tem uma outra pergunta sobre o decreto do uso de máscara, ainda em vigor ou revogado? Pois Está em algumas vigor. pessoas ainda continuam, não usam e deveriam pagar multa, né? Então, Está em vigor porque sair na rua tem que usar máscara. Então, está em vigor no estado todo. Mas aí tem os municípios que também eles têm as suas legislações, seus decretos, também tem essa questão da independência da gestão, e isso vai variar de município para município, mas no estado está em vigor. eu acho que esse movimento também da produção, ele começou com a nova PNAB, não é? Então, assim, ela tirou a obrigatoriedade do agente comunitário de saúde na equipe de atenção básica, e quando a gente avalia os indicadores, as atividades referentes aos agentes comunitários de saúde estão decaindo, as atividades coletivas. Então, foi um movimento que iniciou antes da pandemia, não é? Então, assim, Sim. a comunidade acadêmica, ela avalia que foi muito negativa essa nova PNAB, não é? Então, se perdeu algumas atividades. O próprio processo de trabalho Trabalho. deles está bastante prejudicada, né? Então, não se há mais quem viveu, né, as décadas áureas da atenção primária à saúde, né, desde a década de 90, início dos anos 2000. Então, quem viveu essa época sempre relata que o processo de trabalho do agente comunitário de saúde, das equipes de saúde da família, eram mais organizadas. Eles seguiam regularmente, né, o que a política preconizava. E hoje, com o advento de várias questões, o processo ficou realmente mais prejudicado, principalmente do agente comunitário de saúde. Eles não conseguem fazer, por exemplo, a busca ativa de pessoas que estão com a situação vacinal atrasada, por exemplo. Então, a gente está enfrentando o sarampo, e um dos principais motivos, além da questão dos sistemas de informação, é realmente a falta do processo de trabalho, da falta da busca ativa, da APS realmente executar a sua ação de vigilância epidemiológica, que foi deixada de lado nesses últimos anos, né? Nessas últimas décadas. Quando eu me formei em 2003, tinham os polos de formação em saúde da família, não é? Então, a gente ia para os municípios com menores IDHs. Eu iniciei no Maranhão, passei por vários municípios, e a gente tinha um polo de formação, que era como se fosse uma semi-residência. Você passava uma semana assistindo uma aula teórico-prática e as outras 3 semanas ficava no seu município como tutor. Você tinha direito a um computador, assim, era bem mais interessante a formação. E o agente comunitário de saúde, quando ele foi criado, hoje o perfil é totalmente diferente. Porque é uma profissão em transição. Então, o agente comunitário de saúde, ele vivia com um salário mínimo, ele não tinha um curso superior, ele tinha o nível básico. E as pessoas vão crescendo profissionalmente, elas se mudam de local. Teve políticas de entrega de casas populares, de apartamentos do pai. E nas grandes cidades a gente observa que o agente comunitário de saúde, muitos não moram nem mais no território, né? Sim. Então, assim, esse perfil do agente comunitário de saúde, ele está daquela liderança comunitária, daquela pessoa que se destaca dentro da comunidade. Em alguns locais estão se perdendo, principalmente nos grandes centros. Nos grandes no interior centros, é sim. mais comum ainda. Eu tive um agente comunitário de saúde que tinha 50 afiliados, assim, mostrava o vínculo que ela tem com a comunidade. Mas hoje a realidade é totalmente diferente. Eu acho que tem que se repensar
Eu acho que a saúde da família como um todo, ela está se perdendo, essa questão da ordenação comunitária está virando muito clínica. Então, acho que Sim. tem que se repensar quais foram os passos para trás e repensar a forma como pode ser feita essa ordenação e buscar essa ordenação comunitária através do agente comunitário de saúde, né? Assim, a gente se preocupa muito com a questão da educação permanente, né? Então, um dos motivos da fragilidade do trabalho da agente comunitário, das equipes, é a falta da oferta da educação permanente. Então, se eu não faço a busca ativa das pessoas com a situação vacinal atrasada, é porque eu não sei, né? Então, se eu, quanto agente comunitário, não sei, meu enfermeiro supervisor ou a equipe, né, não me fez um treinamento, eu não tenho como direcionar essa ação para vigilância. Então, tanto para qualquer nível, né, seja médio, superior, precisa-se ter a educação permanente do lado para caminhar junto, para orientar processos de trabalho, para a PS poder exercer os seus atributos, né, que de acesso, de longitudinalidade, integralidade, que muito está se perdendo. Então, nosso trabalho na secretaria, né, de Estado com a equipe e com os centros regionais de saúde é resgatar, né, os tempos áureos da nossa atenção primária. Apesar de estarmos em novos tempos, né, com algumas dificuldades geográfica, de acesso, dificuldade de contratação de profissional, a gente consegue sim fazer um trabalho efetivo, trabalhando com questões de educação permanente, por exemplo, com as equipes. Então, o nosso papel hoje, né, na secretaria, no governo, é resgatar a atenção primária, a questão do financiamento, a contrapartida estadual da atenção primária, que por muito tempo ficou apenas para 100 municípios. Um exemplo, né, que até 2018. No ano de 2019, apesar de pouco, né, a gente sabe o Sistema Único de Saúde é subfinanciado, a gente conseguiu aumentar no governo, dobrar o valor para cada município e para os 144, que antes eram para 100. Então, a gente tem esse desafio, além de capacitar, né, a equipe, qualificar, promover educação, guiar, orientar, também financiar a atenção primária, porque muitas questões também perpassam pelo financiamento. Essa questão da contrapartida estadual, que não são todos os estados que dão, né? Ela é importantíssima, porque a maioria dos municípios são municípios de pequeno porte que sobrevivem com recursos federais. E Isso, essa lógica agora desse novo financiamento, ele prejudica esses pequenos municípios, né? A dificuldade do exatamente. cadastro, da instalação, do prontuário eletrônico, da internet. Então, isso tem que ser levado também à questão da equidade do recurso nos municípios. Eu acho Exato. o Então, a papel da gente Secretaria Estadual importantíssimo em relação a isso, né? Então, a gente conseguiu instituir em 2019 o cofinanciamento para os 144 de acordo, foi um estudo epidemiológico de acordo com a realidade de zona urbana e rural de cada município. Foi feito um cálculo com o epidemiologista da Vigilância em Saúde e a gente fez essa distribuição para o município que tem maior zona rural, por exemplo, ele recebe um pouco melhor que o município que é completamente zona urbana. Então, é sim necessário a contrapartida estadual para o financiamento da atenção primária. A gente está buscando mais aqui perguntas. Tem uma pergunta aqui. Como está a abertura do comércio e o comportamento da população diante da pandemia? Não tem pandemia mais aqui em Belém, porque com a abertura do comércio, as ruas estão como se fossem tempos normais. Apesar da população, ainda aqui em Belém, respeitarem, né, o uso da máscara, né, mas os comércios estão lotados. Né, a população na rua, trânsito, tudo lotado. Aqui em Belém, né, na capital, a gente ainda percebe a conscientização das pessoas, né, no uso das máscaras. No interior, as pessoas não usam máscara. Pela questão do nível de escolaridade, talvez pela falta de orientação, enfim. Então, a adesão à máscara no interior é bem mais fragilizada do que na região metropolitana. Então, é um outro trabalho, né, para a PS, na questão da educação em saúde mesmo, nem que seja de casa em casa, com a CS, na região peridomiciliar, para orientar a população a importância do uso da máscara, da higienização das mãos, que está bastante prejudicada nos interiores.
Tem alguns comentários aqui, Salinas que eu diga, né? A gente já problematizou a Já tá questão do lotado. balneário. Essa mudança de comportamento ela é muito difícil, né? Assim, alguns países que já passaram por essas síndromes respiratórias, como a China, o Japão, eles já têm já um conhecimento, já tem uma cultura em relação ao uso de máscaras. Essa questão da Sim, educação permanente ela é muito interessante, porque o Conselho Federal de Enfermagem ele recebeu várias denúncias sobre a falta de EPIs. E quando foram averiguar, algumas faltas estavam relacionadas, lógico, era a grande minoria, ao não uso adequado, uso inadequado do EPI. inadequado. Então, assim, as pessoas acham que tem que usar a N95 em qualquer ambiente, em qualquer paciente, em qualquer procedimento. Há um desconhecimento, enquanto falta nas unidades, está a pessoa no supermercado fazendo compra com N95, com capacete, né? Então, assim, você observa que há, de certa forma, um desconhecimento em relação a isso. Lógico que o Brasil, o epicentro, o primeiro epicentro foi a China, que é o grande produtor de EPIs. Eu acho que tem que se pensar numa cadeia nacional de produção de EPIs no Brasil, né? Porque não existe. Tem uma pergunta aqui, a previsão para começar a vacinar o povo? Sem previsão, queríamos. Então, estão estudos, né? Eu vi no jornal, mais de 18, né? Instituições estão fazendo estudo com vacina, mas sem previsão. Agora, falando em vacina, né? Aproveito aí os nossos telespectadores, os nossos amigos de Instagram, para se vacinarem contra o sarampo, né? Jovens, né, a partir de 6 meses até 49, 59 anos, podem realizar a vacina do sarampo. Então, verifique a caderneta de vocês. Estamos em surto no Pará. Então, quem não tiver as 2 doses, pode ir numa unidade de saúde se vacinar. E, inclusive, né, estamos em campanha de vacina indiscriminada. Por mais que você tenha as 2 doses, vá numa unidade de saúde para se vacinar novamente. Porque a gente precisa aí exterminar esse sarampo. Eu acho que o grande desafio é desmistificar a população que não é só a Covid, né? Então, assim, é o Exatamente. acompanhamento dessas doenças crônicas degenerativas que deveriam estar sendo feito na atenção primária. Às vezes, ou a equipe não está tendo esse olhar, ou a própria população não está procurando o serviço, né? Então, aconteceu muito isso na Espanha. Eu vi algumas experiências que, como não foi preparado os serviços, a atenção básica ela serviu mais para disseminar a Covid do que como uma forma de prevenção e tratamento, né? Então tem que ter essa preocupação em relação a isso. Outra pergunta aqui, bem paraense, uma grande preocupação. Falar a expressão mais quando, né? Mas Como vai quando? ser o Círio com a Covid? Já foi decidido se vai ter o Círio de Nazaré? A igreja está se preparando, né? Mas ainda não foi decidido se vai ter ou não. Tudo depende da nossa situação epidemiológica. Tem possibilidade de acontecer com a máscara, o Círio, assim? Pelas nossas conversas, né? Provavelmente não vai ter a corda. Se tiver Círio, não vai ter a corda. Isso já foi decretado, se não me engano, pela igreja. O percurso com Mas a corda, né? Sim. é o percurso com a corda, né? Com os romeiros, os promesseiros. Então, isso não vai acontecer esse ano. Porém, ainda é um grande mistério. Se bate martelo, não vai ter ou vai. Né? Então, a gente está aguardando a igreja se manifestar. Inclusive, ela está se preparando para ter. Né? Porque Mas a uma gente vai grande aguardar. preocupação com o Sírio, além da questão da religião, é o turismo, né? Assim, o movimento financeiro ocasionado pelo Sírio, né? Então, assim, eu já ouvi assim que pode ser transferido para dezembro. Isso é realidade da questão do Sírio? Não. Não sei Não, dizer não essa sabe. parte. A gente sabe que as eleições elas já foram transferidas, né? Transferidas Primeiro para turno em novembro. novembro, segundo turno em dezembro. E agora nossas atividades na secretaria, elas vão praticamente a descida nos municípios no âmbito da PS até outubro, porque novembro já é um período eleitoral e a gente precisa monitorar as equipes no quesito principalmente das UBS fluviais. A gente teve bastante experiência exitosa com UBS fluviais de municípios de Marajó, por exemplo, que fizeram, nesse período da Covid, fizeram atendimento nas comunidades ribeirinhas, desciam mesmo e faziam os atendimentos. Mas a gente também teve relato de município que parou a sua UBS fluvial no período da Covid, com o pensamento de não levar
o vírus até essa população que mora mais afastada. Então, a gente precisa também delinear o processo de trabalho para a nossa população ribeirinha no quesito da APS. Bem, pessoal, então a gente conversou com a doutora Samila, coordenadora da Estratégia de Saúde da Família aqui no estado do Pará, pela Secretaria Estadual, discutindo o papel da atenção primária no combate à pandemia no estado do Pará. A gente agradece a sua participação, eu agradeço também pelo convite, na pessoa da professora Liliane, do Laboratório do Monitoramento e Avaliação em Saúde, no qual você faz parte também como aluna do nosso programa. Sim. Do PPG SAIS. A gente abre agora para as suas colocações finais. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite do MASA, da professora Liliane. Foi uma honra, professor, estar nesse espaço com você, um professor que eu admiro muito, né? Enfermeiro, né? Enfermeiro, lutador aí da PS. E aqui o espaço, acredito, tenha sido bastante proveitoso para a população que não é da área da saúde, né, que não é da atenção primária, talvez seja da área hospitalar, conhecer um pouco da nossa realidade do Estado, das nossas equipes que enfrentam bastante dificuldade, mas também são bastante guerreiras. Os coordenadores municipais foram para a linha de frente, vestiram a camisa, a maioria adoeceu. Então, deixou o papel, às vezes, de coordenador municipal para ser o enfermeiro da estratégia, para ser o dentista, para resolver milhões de coisas que não fossem especificamente da saúde dentro do município. Então, eu quero agradecer e também fazer essa homenagem aos coordenadores dos municípios nesse momento, né, da atenção primária à saúde, e levantar a nossa bandeira, né, para fortalecer o nosso trabalho. Então, o papel do Estado é fortalecer o trabalho junto com os municípios da APS. E para finalizar, né, uma informação que a gente já vem divulgando com os municípios, todos os municípios vão receber oxímetros, tá? Todas as equipes de saúde da família do estado vão receber os oxímetros do CONAS, foi uma doação do programa A Todos pela Saúde, né, do Banco Itaú, com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Então, em breve, aí, semana que vem, na primeira semana de agosto, esses oxímetros estejam nas equipes de saúde da família para fortalecer ainda mais o trabalho desses profissionais no enfrentamento da Covid. Então, a gente agradece a audiência aqui das pessoas que participaram com os comentários, pelos comentários, assim, estão lhe parabenizando muito. É um orgulho ter uma profissional como você à frente à Secretaria Estadual de Saúde nessa estratégia que é de suma importância para o Sistema Único de Saúde, que é a estratégia de saúde da família, né? Atenção básica. Obrigado, pessoal, e uma boa noite.